A comitiva portuguesa vai viajar de regresso a Portugal e, nessa altura, Pedro Proença vai falar aos jornalistas. É com este tema que começamos a análise neste Mercado Now. Estão comigo o Pedro Sousa, o Gonçalo Monteiro e o José Manuel Freitas. Muito boa tarde aos três. Zé, vou começar por ti. Há certamente muitas coisas neste momento a perguntar ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Tens algum palpite sobre o que dirá? E já agora se vai aqui falar também sobre esta questão de Roberto Martínez, porque ainda não ouvimos o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol confirmar a informação que ontem deu o Roberto Martínez. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. Feliz por regressar, desapontado pelo que aconteceu ontem com Portugal. Eu que pus a cabeça no cepo ao escrever convictamente no suplemento do Correio da Manhã que saiu antes do Campeonato do Mundo, que acreditava que era agora que Portugal ia chegar a esse desiderato. Não se confirmou. As razões para mim são fáceis de apontar, mas já lá iremos. A minha questão ao saber que Pedro Proença vai falar em Portugal e depois do que aconteceu ontem, leva-me a dizer de que é que serviu aquele espetacular exercício de hipocrisia em Palm Beach no dia a seguir ao empate com o Congo. Beijinhos e abraços entre o Presidente da Federação e o ex-selecionador de Portugal, a dar a ideia que estava tudo bem, quando já se sabia que Roberto Martínez saiu de Portugal, conquistasse ou não o Campeonato do Mundo a prazo, e que Pedro Proença, como o Pedro Sousa tem falado nisso, e eu corroboro em pleno a informação dele, toda a gente sabia que se Portugal nem estava a pensar na fase de apuramento para o Mundial, estava só a pensar naquela vitória feliz, mas que se tornou amarga para o futebol português na Liga das Nações. Porque se Portugal não tem ganho a Liga das Nações, o Sr. Martínez tinha feito as malas no dia seguinte, que era uma bênção para o futebol português. E a talho de foice, deixa-me já dizer que eu sobre o selecionador não vou dizer absolutamente nada ao ex-selecionador, porque andei 3 anos e meio a pregar no deserto. Eu desde o primeiro dia, e não quero nenhuma medalha por isso, mantive sempre a minha opinião relativamente ao treinador de futebol Roberto Martínez, e confirmou-se em absoluto neste Campeonato do Mundo. Eu ainda julguei que houvesse, passa a expressão, uma rebelião dos futebolistas em que eles fizessem ouvidos de mercador aos indicadores do treinador. Mas quando ontem, no final do jogo, ouvi Bruno Fernandes, ao contrário de outros futebolistas, dizer nós só fizemos aquilo que nos mandaram fazer, percebi tudo. Portanto, seguiram a cartilha do ex-selecionador e as coisas correram muito mal. O que é que Pedro Proença vai falar? E agora só para dizer mais outra coisa. Ontem assistiu-se, na sequência daquele exercício de hipocrisia em Palm Beach, a duas coisas simplesmente inenarráveis. A primeira, o selecionador vai à sala de imprensa depois de no flash interview ter dito que ainda não tinha decidido nada, 5 minutos depois vai à sala de imprensa e diz: fiz o último jogo por Portugal. Sem ter dito nada ao Presidente da Federação, que mal ou bem é o seu patrão, é a pessoa em que ele deve... Cá estão essas famosas imagens. Obrigado, Regi. Cá estão elas, eles estão felizes e toda a gente sabia que estava a prazo, que o Pedro Proença, à vontade que lhe tinha de dizer: olha, meu amigo, a minha vontade era despedi-lo já hoje, que se calhar era aquilo que Portugal melhor devia ter feito. Mas pronto. Não quero bater no senhor, porque agora ele já nem está cá, felizmente. Acho que é uma bênção para o futebol português, mantenho. O facto de ele ser, como diz o Sérgio Critinas, e bem, que eu também ouvi durante estes dias em que, infelizmente, estive ausente, e eu não voltei hoje, eu não fazia ideia nenhuma que Portugal ia ser eliminado. Escolheste o dia. Eu queria hoje estar aqui a falar do apuramento de Portugal. Não acredito. Não acredito. Escolheste o dia. Bem, pronto, escolhi para vocês. Eu não acreditei nisso. O Sérgio Critinas tem razão. Que ele disse aqui várias vezes, que eu ouvi há muitos programas nestes dias, tive tempo suficiente para isso, que o Sr. Martínez é um gajo porreiro. Ora, a seleção de Portugal não precisa de um gajo porreiro, precisa de um treinador que tome decisões. E só para terminar esta minha primeira intervenção, já vai longa, o Sr. Martínez vai à sala de imprensa e comunica ao mundo que não vou continuar, é o fim de ciclo, não vim para Portugal para ser campeão do mundo, não consegui, está na hora de sair, sem ter dito nada a Pedro Proença. E logo a seguir o Presidente da Federação faz um comunicado em que não se refere ao selecionador ou ao ex-selecionador. Eu acho que isto é inacreditável. É uma grande falta de respeito, não é pelas duas pessoas em questão, é uma grande falta de respeito por todos aqueles milhões de portugueses que, como eu, a seleção nacional para mim vale
vale 1000, se quiserem, 1000. Eu adoro a seleção de Portugal. Eu quero que a seleção de Portugal vença sempre. É pelo respeito às pessoas. O ex-selecionador devia ter comunicado a Pedro Proença: olha, meu amigo, acabou, vou-me embora, vou dizer isso agora ali. E Pedro Proença devia, mas como ninguém quis dar parte fraco, agora vamos esperar o que é que Pedro Proença vai dizer no aeroporto às 6 da manhã. Certamente virá toda a noite no avião a escrever o discurso, as declarações que vai fazer, acompanhado pelo aquele séquito da Federação Portuguesa de Futebol que se transferiu para os Estados Unidos e para o Canadá para acompanhar a seleção nacional, e vamos esperar o que é que ele vai dizer. Eu acho que não vai ainda dizer nada que nós queiramos ouvir, quem é que será o novo selecionador. Acho que isso ainda vai demorar alguns dias. A única coisa que eu posso dizer, e assumo já a minha parte, sem problema absolutamente nenhum, se me perguntarem quem é que gostavas de ver na seleção nacional, Jorge Jesus. Jorge Jesus, porque acho que as coisas vão mudar. E é o nome mais forte também. Não, mas eu também já digo isto há muito tempo. É a única pessoa que eu vejo. Havia a hipótese de José Mourinho. José Mourinho continua a ser. Agora, o Jorge Jesus vai ter que fazer uma adaptação. Também se falou Sérgio Conceição, não é? Sim, mas acho que o Jorge Jesus vai ter de fazer uma adaptação. Ele que toda a vida treinou em clubes, vai treinar numa seleção, é uma coisa mas diferente. Já lá vamos e vamos falar. E, portanto, é aquilo que eu espero, porque Portugal finalmente vai voltar a ter um treinador. Mas, Pedro, percebe-se já de há algum tempo que não há uma total sintonia entre o Presidente da Federação e o selecionador, e também se sabe que não foi, este selecionador não foi escolha de Pedro Proença. Nesse sentido, faz sentido que tenha sido Roberto Martínez a chegar a este Mundial, a fazer o último Mundial de Cristiano Ronaldo, quando já se percebia que não era a escolha deste Presidente da Federação? Boa tarde. Satisfeito por estar aqui com o Zé de novo. Muito obrigado. Estamos todos. Muito obrigado. Mas também não exageres. Vamos lá, tu estás a dizer isso do coração. Ele salvou 2 match points nos quartos de final, play-off quartos de final da Liga das Nações, meia-final e final da Liga das Nações, e depois não houve coragem política para o afastar. Vamos lá ver. Pedro Proença está legitimado, e ele disse isso ontem várias vezes, Roberto Martínez, nós é que não ligamos, a escolher o seu selecionador. Ele até disse o seu selecionador. Disse várias vezes. E está mesmo. O senhor Pedro Proença foi o que ele disse. E está mesmo. Ele sabe, tem total portanto, consciência que não é o selecionador de... A decisão política dele há um ano é que se pode questionar de Pedro Proença. Agora não. Primeiro, o contrato acabou. O contrato acabou 30 de junho e é prolongado automaticamente das seleções até ao dia em que são eliminadas ou não. Ou até à final. E, portanto, o contrato acabou ontem. Ninguém deve nada a ninguém. Agora, isto ontem deu para perceber que há um clima de paz podre entre um lado e o outro. Ele ter anunciado a saída e Pedro Proença ter ignorado o selecionador naquele post. Foi post, não foi? Sim. Não foi comunicado, foi um post nas redes sociais. E, portanto, acho que chegamos ao ponto onde todos esperávamos. Eu, ao contrário do Zé, e eu tenho defendido isso aqui desde que estou neste grupo, e já lá vai ano e meio, que Portugal não tem os melhores jogadores do mundo. Eu digo sempre isto. Eu sei que convém dizer que temos os melhores jogadores do mundo, que é nós e temos sempre esta habilidade extrema de tirá-los do contexto onde eles estão nas equipas para dizer que estão aqui os melhores. Estes são os melhores. Se ganha no PSG, se ganha no United. Não posso. Então não podes dizer. Então pronto. E és pago para isso. E eu posso ter a minha opinião. Claro, nós não temos. Como é que o Vitinho é o melhor médio do mundo? Não é nada. O Vitinho tem 43 internacionalizações, 0 golos na seleção. Estão preparados para ter esta conversa ou não? É muito bom jogador? É! Dos melhores do mundo? É! Mas não é só o Roberto Martínez, ele é 0, ele não preparou o jogo. Eu falei com vários. Mas estamos todos de acordo que esta seleção podia fazer muito melhor, não é? Quem é que não preparou o jogo? Não, ontem perder com a Espanha foi normal. Perder com a Espanha é normal, porque eles são melhores. A Espanha foi melhor. Não é ontem, é sempre, mesmo na outra final. Nós vamos levar, fizemos 2 remates na outra final à baliza, 2 golos. Nós é que já nos esquecemos, erguemos o troféu. E está tudo certo. Naquela altura éramos os melhores do mundo. Mas, ó Pedro, pareces o Martínez aí buscar os números. O Vitinha tem que ser avaliado. Não é a estatística do Martínez. Não. A estatística não está tudo certo. Eu avalio como eu quiser. E tu avalias como tu quiseres. Claro. O que eu estou a dizer é que o Vitinha é um dos melhores jogadores do mundo na sua posição. Quem é que não preparou o jogo? Foi o Martínez? Não, deixa eu lá chegar. Eu falei com mais do que um jogador, até no plural, e nós não preparamos saídas de bola. Eu acho isto uma coisa inenarrável.
Portanto, o Martínez não preparou, lá está, não tem condições para treinar Como é que é uma das melhores possível seleções do mundo. nós não prepararmos saídas de bola? E a Espanha ofereceu a saída aos nossos centrais. Era bom de ver, nenhum deles sai com a bola. E mesmo assim nós não preparamos alternativas. E portanto há muitas coisas a montante que têm a ver com a preparação dos jogos, as escolhas do selecionador, porque um de nós é selecionador, essas coisas todas. Eu o que eu continuo a dizer é, e vou dizer isto sempre, até que... A voz te doa. Não, até que os resultados digam outra coisa. O que eu vi ontem foi mais do mesmo em mundiais que eu vi ao vivo. Não foi nada diferente. Com outras gerações que eram tão boas ou melhor que esta. Peço desculpa. Peço desculpa. Eram tão boas ou melhores do que esta. E não tem problema nenhum, cada um tem a sua opinião. Agora, estes ainda têm que provar. Ganharam a Liga das Nações, sim. Foi um dos maiores títulos da seleção portuguesa. O terceiro, sim. Mas é preciso mais. O resultado de ontem é normalíssimo. Peço desculpa, é normalíssimo. Perder da forma até aí nos descontos, é normal perder com a Espanha. Nós e quase todas as seleções. Agora, nós temos a obrigação também de dizer às pessoas, nem é verdade, mas é a opinião de cada um, certo, mas que esta coisa, andar sempre repetidamente a dizer que temos o melhor meio-campo do mundo, que temos o não sei quê do melhor do mundo, temos os melhores extremos do mundo, não é verdade. Temos dos melhores, sim, mas não é o melhor, nem os segundos, nem os terceiros. Eu vi jogadores, que não vou aqui falar, de outras seleções, que na plenitude dos seus recursos, em seleções fracas, eu vou chamar-lhe médias, pronto, médias, levaram consigo a sua seleção. E, portanto, eu acho que há aqui vários problemas. Acho que Jorge Jesus vai ajudar porque é um treinador a sério, porque é um treinador que trabalha, porque é um treinador que se preocupa com pormenores. O Zé disse aqui uma coisa que é bem verdade, como é que ele se adapta ao trabalho de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses e não no dia-a-dia. Esse é um aspecto muito importante, mas acho que é uma excelente escolha do Pedro Proença. Mas já vamos falar com mais Jorge Jesus. Agora, Jorge Jesus. Ontem fechou-se um capítulo igual a tantos outros mundiais todos, com exceção de 2006 e 1966. Peço desculpa, quer dizer, estamos iludidos com o quê? Quem é que está iludido com o que se passou ontem? Então o problema foram as expectativas que foram colocadas O problema parece que foram os jogadores para o neste Pedro. Mundial, porque Foi tudo junto. Para mim foi tudo junto. Treinador... o repto da Federação era muito claro, não é? Sim, o repto do Presidente da Federação era chegar às meias finais. Não sei se isso está vertido no orçamento da Federação, que é uma curiosidade minha. Mas se calhar até está vertido no orçamento da Federação, ou seja, foi um rombozinho ontem. Que também é outra coisa muito interessante, que também ninguém quer discutir. Eu sei que ninguém quer discutir isso. E, portanto, o treinador à cabeça é o principal responsável. Não estou surpreendido com as suas escolhas, com jogar sempre com os mesmos. Não estou surpreendido porque ele é assim. E, portanto, não houve rasgo para um ano mandar o senhor embora depois de ter ganho, porque é difícil, eu reconheço, é muito difícil. E agora venha outro. E daqui a 4 anos, em casa, com a ilusão no máximo, e depois quando apanharmos um Congo, é igual. Mas, Gonçalo, permite-me insistir nesta questão. O Pedro falou em falta de rasgo, em falta de coragem de Pedro Proença há um ano para ter escolhido mas que não era fácil essa decisão. Claro, mas já nessa altura se percebia que a Seleção Nacional tinha algumas fragilidades com Roberto Martínez, apesar de ter vencido a Liga das Nações, e não era a escolha do Presidente da Federação, isso é evidente. Achas que faz sentido apontar objetivos tão altos como apontou Pedro Proença, não tendo consigo um selecionador que ele considera mais capaz para fazer esse trabalho? Boa tarde aos três, boa tarde também aos nossos telespectadores. Essa para mim é a resposta mais fácil de dar, porque era fácil despedir se calhar Martínez, mas era difícil contratar se calhar o plano A. E eu não sei se era possível ou não. Só Pedro Proença poderá dar essa resposta. O plano A seria se calhar diferente do que é hoje. Porventura. E não sei se estava à mão de semear ou não. Portanto, se ele estava à mão de semear e Proença decidiu ir com este, foi uma borrada. Se decidiu ir com este porque o plano A e o plano B não estavam disponíveis, eu tenho que aceitar. Não há outra forma de dizer isto, não é? Não vale a pena trocar por trocar. E nós aqui discutimos isso muitas das vezes. Trocar por trocar só por si, às vezes podes trocar para pior, não para melhor.
Portanto, se aqueles que não estavam disponíveis para assinar naquela altura, eu entendo o racional. Se estavam, aí a conversa já é. Mas não faz um pouco de confusão já agora, Gonçalo? Tenhas expectativas de fazer o que nunca foi feito com alguém que tu não achas que é a pessoa mais competente? Não, eu não para acho isso? nada, porque eu aqui estou mais do lado do Zé, no sentido daquilo que eu tenho defendido aqui. Acho que este lote de jogadores pode dar muito, mas muito mais. O Pedro deu aqui algumas pistas, que é, disse-me que a questão do Vitinha. Eu não sei como é que se define quem é que são os melhores médios. Não sei. Eu presumo que os melhores são aqueles que ganham mais vezes. Se uma equipa como o PSG ganha 2 vezes, se o Bruno Fernandes é o melhor jogador do melhor campeonato do mundo, que é a Premier League, isso significa o quê? Significa que se calhar em Portugal falta-nos filosofia de jogo, falta-nos um modelo de jogo, falta-nos identidade, porque estes médios, se calhar, são médios que lhes está a ser pedido para fazer coisas diferentes. Estes médios são de passe e velocidade, são para a bola andar a rolar rápido. Não são de médios, como vimos no passado, ter a bola no pé, de tentar driblar um ao outro. Não, estes médios são para fazer um meio do adversário contrário, que é aquilo que nós vemos o PSV fazer muitas vezes, que é tirar a bola daqui, tirar daqui, acelera daquele lado. Tira a bola daqui, tira a bola dali, acelera do outro lado, já libertar o espaço dali. Se não tivermos uma ideia de jogo, é difícil fazer isto. Ora, a maior crítica que eu posso fazer a Roberto Martínez, e tenho feito, é nunca ter tido a ambição de querer ser... De colocar a carne toda no assador, de mostrar que o tal plano B que eu dizia aqui muitas das vezes, o modo SOS, era a melhor solução para a nossa seleção. Isso nunca aconteceu. E nós voltámos ontem a ver uma seleção e estava na cara. É que não vale a pena dizermos o contrário. Nós sentíamos os espanhóis empurrar-nos, encostar-nos às cordas, sentíamos os espanhóis muito próximo do gol, parece que vai dar gol, inclusivamente nos comentários do jogo. E eu até fui ver nos 2 sítios, toda a gente dizia, parece que vai dar gol, e acabou mesmo por acontecer. Mas toda a gente viu, só o selecionador é que não viu. E aqui é que eu acho que voltámos outra vez a Roberto Martínez Medricas. Porque nós temos jogadores para colocar o pé no acelerador. Podíamos perder, mas a jogar bem, perder, mas a arriscar, a criar muitas oportunidades de gol, a carregar, porque estes jogadores mereciam mais, nesse sentido. E tem faltado essa filosofia. Eu não sei se queres colar já aqui com a questão de Jorge Jesus ou não. Podes fazer. Só fechar numa questão que Roberto Martínez sempre deu ênfase à estatística. E sempre soubemos que era um homem da estatística. Começou na escolha e na seleção de jogadores com estatística, terminou na escolha do 11 e dos titulares com estatística, e despediu-se do Mundial com estatística, 45 jogos, fomos a seleção que mais marcou, que mais pontos fez. Ora que diabo, olha, eu preferia ter muito poucos golos, muito pontos poucos, mas levantar o troféu. E estas coisas de agarrarmos a detalhes é um bocadinho... Mas ele convocava por estatística? Como aqueles... Parece que sim, é um bocadinho... Não parece, ou convocava ou não convocava? Não, mas é que essas coisas são muito graves. Eu nunca ouvi nenhum treinador convocar por estatística. Pedro, se o faz, aquilo que eu sei, é de uma gravidade sem paralelo. Aquilo que eu sei e que também sei que tu sabes... Não ponhas na minha boca. Não. Aquilo que eu sei e que também sei que tu sabes... Tu é que disseste, já fala... já lá vamos, já tivemos essa discussão no ar. Aquilo que eu sei e que também sei que tu sabes, já tivemos essa discussão, é que o trabalho de Roberto Martínez tem muita base em estatística. Data, leia-se estatística, números. E não é a tal numerologia daquela entrevista, não tem a ver com isso. É a estatística, agarrar a decisão em prol da estatística. E eu acho que isto, a estatística é uma boa ferramenta, mas o olhómetro, o trabalho e a análise qualitativa... Se o Paulinho estava lá, o Palhinha estava lá, se a estatística contasse... Pois, mas... não é esse pois. é o outro lado. Não é o outro lado, é verdade. Não, mas esse é o outro lado, que é o tal lado de tomar decisões difíceis que não foram tomadas. É o de, independentemente do que é que alguém me diz, do que é que eu sinto, eu acho que o caminho é por aqui e eu vou por ali. Muito bem. É que isto é um cargo de selecionador, não é um cargo de só fazer as vontades a toda a gente. Não é preciso ter assertividade. E já agora, só fechando com a questão do Jorge Jesus. E eu lancei isso ali ainda no jornal, mas é um bom tema para discussão. Jorge Jesus, que até parece que fez alguns ajustes na equipa técnica, não sei se isso é já aqui algum tipo de sinal. A verdade é que Jorge Jesus, a forma como ele sempre fez diferença, e é verdade que nós agarramos àquilo que foi o trabalho de Jorge Jesus nos clubes, nem sempre ganhou, e aliás a estatística dos anos que trabalhou em clubes grandes não joga muito a seu favor, mas não há um ano que eu me lembro de ver uma equipa de Jorge Jesus jogar mal. Mas porquê é que jogavam bem? Aquilo que o Pedro dizia ali, e acho que o Zé também já tocou, que é
é 1 metro para o lado. Não, é 1 centímetro para o lado que faz diferença. Só consegues ir ao centímetro se trabalhares diariamente. E eu não sei de que forma é que Jorge Jesus vai conseguir acrescentar mais no parla-pied e menos no treino. Nós vamos também diz continuar a outras falar.